Olá pessoal, hoje eu vou falar aqui do Fighting Formations. Eu vou dar uma geral sobre as regras. É uma geral, né? Não é um tutorial, é só uma geral sobre as regras para tentar dar para vocês uma noção de como que o jogo funciona, para vocês poderem avaliar se isso aqui é um jogo legal de ter na coleção. E ao final eu vou dar a minha opinião, mas já dando spoiler, Fighting Formations é uma série que eu gosto muito, né? Ela é uma série que por enquanto tem 2 jogos. O primeiro tem diversos cenários onde uma divisão alemã chamada Grossdeutschland atuou na frente leste da Segunda Guerra Mundial. Então é um jogo de 2 jogadores, onde um joga com os alemães e um joga com os soviéticos. E esse aqui é o segundo jogo da série, que é o 29th Infantry Division, onde um jogador joga com os alemães e o outro joga com os americanos ali na Normandia, né? Então, um jogo de Segunda Guerra tático. Jogo tático, ele é um jogo que tipicamente tem... Você vai ter soldados individuais ou pequenos grupos de soldados lutando no mapa e tanques, grupinhos de tanques ou tanques individuais. Em alguns cenários você tem canhões de artilharia e num terreno muito local, assim, né? O mapa é uma regiãozinha bem limitada, onde você tem aqui uma floresta, você tem aqui um pântanozinho, você tem casinhas numa vilazinha aqui, a estrada que cruza o mapa. Então isso aqui é o típico jogo tático de Segunda Guerra, né? E você tem ali as tropas alemãs, do jogador alemão joga daquele lado do mapa, o jogador americano joga do lado de cá, e você ganha, esse jogo aqui você ganha terminando, ao terminar o último turno, com mais pontos de vitória que o oponente. E dependendo do cenário, esse aqui, por exemplo, é o cenário, o primeiro cenário, o cenário introdutório desse jogo, né? Dependendo do cenário, as condições de vitória mudam. Então, nesse aqui, por exemplo, você tem que conquistar esses hexágonos vermelhos aqui, que são os pontos estratégicos do mapa. Quem conquistar mais esses hexágonos aqui, ao final do jogo ganha. Tem outros cenários em que destruir unidades do inimigo vale ponto. Tem cenários em que sair com as suas unidades no flanco ali do inimigo, você sair por lá, vale ponto. Então é isso, é um jogo onde você acumula pontos de vitória e no último turno vê quem tem mais. Ele é muito elogiado, esse jogo aqui, ele tem uma boa nota no BGG, porque ele é um jogo que conseguiu, com regras razoavelmente simples, fazer um negócio que poucos jogos conseguem, né? Que fazer um jogo onde a combinação de armas funciona muito bem. Eu estou falando aqui de combinação de armas, eu estou falando de combinação de infantaria com veículos, né? Com tanques e canhões de artilharia. Então esse jogo aqui conseguiu fazer de um jeito simples, sem um volume de regras muito excessivo, combinar essas coisas, né? Então ficou um jogo muito legal. O mapa é isso aí que vocês estão vendo, né? Cada cenário vai ter features, né? Aspectos diferentes aqui. E aqui do lado você tem uma tabelinha dizendo o quanto custa para cada unidade entrar em cada terreno, o quanto que cada terreno te dá de cobertura na defesa quando você é atacado, né? Porque o soldado que está na casinha aqui está mais protegido do que o soldado que está no campo aberto, né? Então a tabelinha aqui ao lado mostra isso. Isso é um outro aspecto bem típico desses jogos táticos, né? O que cada terreno te dá de benefício, mas também o que cada terreno custa quando você está querendo manobrar nele, né? E as unidades também tipicamente tem essas estatísticazinhas aqui, né? Eu vou falar um pouquinho do que é cada estatística dessa, mas primeiro eu queria mostrar o que é a espinha dorsal dos jogos dessa série, que é essa matriz de ordens que vocês estão vendo aqui. Essa matriz de ordens, ela começa desse jeito, com um cubinho em cada linha, e o jogador que começa o cenário, no caso aqui, quem começa desse cenário aqui é o alemão,
ele vai escolher um desses cubinhos aqui. E isso daqui, aqui do lado alemão, você tem as ordens que o jogador alemão pode dar, como atirar, mover, curar soldados ou veículos que estão com problema, que estão feridos, fazer um assault, que é uma mistura de mover com atirar, e etc. Ou seja, tem uma série de ordens aqui que os alemães podem dar, e do lado de cá, as mesmas ordens, né, que os americanos podem dar. A única coisa que diferencia um lado do outro é esse número aqui, que é o quanto custa para cada um dos lados dar aquela ordem. Então, por exemplo, para os alemães se moverem, eles pagam 3 pontos de iniciativa. Mas se o americano quiser se mover, custa 4. Mas o tipo de ordem que tem de cada lado é essencialmente o mesmo. E você paga esse custo aqui de iniciativa movendo esse pininho para lá e para cá. Esse cenário começa com esse pininho da iniciativa no 0. É o alemão que começa e ele começa no 0. Então, se o alemão quiser dar uma ordem de mover tropas no mapa, ele vai pegar esse cubinho aqui, vai tirar, vai pagar 3 pontos de iniciativa. Então ele move o pininho da iniciativa 3 pontos para o lado americano. Ele faz a ordem de movimento das suas tropas, e aí, quando ele acabar, a gente vai ver. O pininho está do lado americano, então agora é a vez do americano jogar. Se o pininho ainda estivesse do lado alemão, o alemão continuaria jogando e iria pegar um outro cubinho aqui e fazer uma outra ordem. Então agora é a vez do americano. Então ele vem aqui, escolhe um dos cubinhos que sobraram. Então, por exemplo, ele pode pegar esse cubinho aqui e fazer essa ordem aqui de Battalion Support. E vai pagar 6 para fazer essa ordem. Então ele paga 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Executa aquela ordem. E como o pininho agora passou para o lado alemão, é a vez do alemão. E assim você vai, para lá e para cá. Se você der uma ordem, por exemplo, que custa 10 para conseguir um Division Support, então o alemão, por exemplo, se ele fizer isso, ele vai empurrar o pininho lá longe, né? Ele estava no 3, vai empurrar lá para o 7 americano. Aí o americano pode dar uma ordem de Fire, que custa só 2, executa essa ordem no mapa, e ainda vai ser vez dele, porque está do lado dele ainda. Então isso daqui é uma matriz que basicamente te permite fazer o que você quiser, contanto que você pague aquele valor lá em iniciativa. Só que se o custo for muito alto, você vai permitir o adversário jogar até 2, se bobear 3 vezes antes de você voltar a jogar de novo. Então isso daqui é uma mecânica muito simples, mas muito inteligente também, né? Mas vamos entender, vamos voltar aqui para o mapa e entender as unidades que a gente tem. Estou olhando aqui para uma unidade de infantaria americana. Você tem essas estatísticas todas aqui, né? Primeiro, esse número aqui, 16. Isso aqui é o poder de fogo dessa unidade. Isso aqui é um squad de alguns soldados, né? Ele não é um soldado, ele representa um grupo de soldados, né? E o poder de fogo dessa unidade é 16. 3, esse numerinho pequenininho aqui, é o alcance dessa peça. Então, se ele está aqui, ele consegue atirar até a 3 de distância. 3 hexágonos de distância. Na verdade, todas essas unidades podem atirar até além do seu alcance nesse jogo. Você pode atirar até o triplo desse numerinho 3 aqui. Mas aí você vai ter penalidades. Então, 3 é, na verdade, o alcance máximo que você tem sem sofrer penalidade. Se você atirar de 4 a 6, você toma uma penalidade. E de 7 a 9, você toma mais uma penalidade. Acima do triplo desse alcance, você já não pode mais atirar. Então, quando você pega, por exemplo, um tanque que tem aqui um poder de fogo de 19 e um alcance de 9, você vê que ele consegue atirar muito mais longe do que uma unidade de infantaria. E aí você já começa a pensar, putz, então como é que eu vou usar cada uma dessas armas, né? Esse cara talvez então seja melhor eu atirar com ele de longe. Quer dizer, esse aqui não, né? Vamos pegar um tanque americano, né? Por exemplo, fazer sentido. Eu vou pegar então esse M4 Abrams aqui, eu vou atirar nesse alemão que está aqui nessa casinha e vou tentar atirar de longe para esse cara ficar imobilizado ou ele não conseguir atirar, e aí então eu vou mover com a minha infantaria para tentar tomar de assalto esse ponto estratégico do mapa.
Então aqui você começa já a desenvolver algumas táticas, né? Baseadas nas estatísticas das unidades. Esse número aqui, 12, é a defesa dessa unidade. Então o 16 é o ataque, 12 é a defesa. Do outro lado, ele tem essa tarja branca aqui. Essa tarja branca significa que eu acionei esse cara para fazer uma daquelas ordens da matriz. Então ele estava aqui no mapa, eu escolhi uma das ordens da matriz e falei, eu vou executar essa ordem com essa unidade. Eu flipo ela para indicar, com essa tarja branca aqui, que essa unidade agora está acionada. Então se eu quiser dar uma ordem de fire, significa que eu acionei esse cara aqui para fire. E eu não preciso acionar um cara só, eu posso acionar dois caras. Essa unidade de infantaria e esse tanque aqui. Eu posso acionar os dois ao mesmo tempo para executar a mesma ordem de fire, ou então uma mesma ordem de move. Os dois vão se mover. E aqui tem um outro lance interessante também, que é o seguinte, cada jogador recebe no cenário essas fichinhas aqui de comando. Nesse cenário aqui, os alemães recebem 2 e os americanos 2. E fichinhas de comando representam, de uma forma abstrata, os oficiais, os líderes que você tinha em cada lado. Então, se eu quiser acionar essa peça aqui, eu paguei aquele custo de iniciativa na matriz, mas eu preciso pagar mais 2 pontos de iniciativa, andando com o pininho ali, para poder acionar cada peça que eu quiser no mapa. Mas se eu usar essa fichinha de comando que representa os oficiais, os líderes desses caras, eu posso colocar, a qualquer momento, essas 2 pecinhas estavam aqui, ó. Né? Elas estavam aqui. Command Available. Eu tiro daqui a qualquer momento e coloco aqui no mapa. Isso aqui significa o seguinte. Eu agora consigo acionar com esse cara pagando 0. Ou seja, ao invés de pagar 2 para acionar esse cara aqui, 2 pontos de iniciativa, eu pago só 0. E o alcance da liderança desses oficiais aqui, nesse cenário, é 2 hexágonos. Então, ele consegue acionar não só quem está com ele, mas todo mundo que tiver até 2 hexágonos de distância. Então, se eu quiser dar uma ordem de move com todos esses caras aqui, eu consigo. Eu coloco esse cara aqui e aciono para movimento, virando, né, colocando do lado da tarja branca, todas as peças que estiverem dentro do raio de alcance dele. Se eu quiser acionar esse cara aqui para executar a mesma ordem de move, eu posso. Mas como ele não está no raio de comando de líder nenhum, eu vou pagar 2 pontos adicionais de iniciativa para acionar esse cara também. E aí todos eles vão se mover. Então essa pecinha aqui é fundamental, porque quando eu coloco ela no jogo, ela barateia o custo de acionar as unidades no mapa. Esse outro numerinho aqui, esse 4 que está dentro do losango, ele representa um negócio chamado cadência de tiro, Rate of Fire, que você só usa esse número quando você está reagindo a algum movimento, a alguma ordem do adversário. Então, aquele exemplo que eu dei, né? As tropas americanas vão começar a se mover aqui. Eu dei uma ordem para esses caras se moverem. Só que se eles se movem na frente de uma tropa alemã, essa tropa alemã, ela pode revidar, ela pode atirar em quem ela está vendo, né? Então, a gente vai acionar, o jogador alemão, se ele quiser, ele pode acionar esse cara aqui, pagando 2 pontos de iniciativa, ou, se naquele lugarzinho tivesse um líder dele, ele não pagaria nada para acionar esse cara. Então ele rola os dados para dar um tiro numa das peças americanas. E esse Rate of Fire significa o seguinte, se um desses dados tirar esse número aqui ou menos, acabou a munição daquele soldado, ou seja, ele não consegue mais atirar em outras unidades que estiverem andando na frente dele. Então, isso daqui é meio que uma maneira que o autor colocou no jogo de garantir que esse tiro de reação do adversário não seja uma coisa garantida. Então ele vai atirar em você, mas ele vai rolar os dados e se sair um número menor do que 4 nos dados, ele só vai atirar uma vez. Depois ele vai ficar spent, como se a munição dele tivesse acabado. Então isso isso que representa esse número no losango. E esse do outro lado, na hora que você aciona o cara,
aparece um número aqui dentro de uma caixinha verde que é pontos de movimento. Então, esse cara, quando ele é acionado para se mover, ele tem 6 pontos de movimento. Então, ele pode andar 6 hexágonos. Mas se ele entrar numa floresta, custa um pouco mais caro. A floresta custa 2 para entrar. Se ele entrar num hexágono que tem prédios, custa 3 para entrar. Então, depende de onde ele quiser se mover, custa um pouco mais caro. Isso aqui, por exemplo, é um negócio que tinha muito na Normandia, né? Que eram aquelas cercas vivas, né? Então, para atravessar daqui para cá, também custa um pouco mais. E se você olhar o veículo, então o tanque, ele tem esse número aqui também, né? Que é o movimento, o tanque consegue andar 12 quando você aciona ele, mas ele é azul. Por que ele é azul e esse cara é verde? Para indicar que esse cara aqui está andando a pé e esse cara aqui está andando, não é com roda, né? Com lagarta. E aí, quando você olha a tabelinha de terrenos aqui do jogo, você vai ver que, às vezes, para entrar num terreno, o custo é diferente, dependendo se a pecinha estiver andando com as próprias pernas, se ela estiver andando com lagarta, ou se ela estiver andando com rodas. Então, essa unidade aqui, ó, por exemplo, é uma unidade com rodas. Então, o ponto de movimento aqui 19 é vermelho. Então você vai olhar aqui essa coluna. Então é um jeito simples, mas que ajuda a gente a diferenciar, né, as características das unidades aí. Então isso, acho que eu consegui explicar aqui as estatísticas todas, né? Os tanques, da mesma forma que a infantaria tem o firepower, né, o poder de fogo dela aqui de 16 e um alcance de tiro de 3, o tanque também tem. Só que o tanque tem duas estatísticas. É 19 na caixa preta, é quando ele está... A caixa preta significa que ele está usando uma munição de penetrar em outro blindado, né? Ele está usando uma Armor Piercing Ammo. Então ele está usando uma munição para atirar em outro tanque. E se ele usar a munição de explosivos, que é uma munição para acertar soldados que estão andando no campo, ele atira com 17. Então é diferente o poder de fogo dele se ele estiver atirando num outro tanque ou se ele estiver atirando em infantaria. E esse aqui é o poder de defesa dele. Quando você olha para a infantaria, a defesa dela aqui de 9 é um número só. Mas o tanque tem 2 números. Ele tem a defesa de 21, mas se você atacar o tanque pela retaguarda, a defesa dele é bem menor, é 13. Porque os tanques tipicamente tinham uma armadura mais pesada na frente do que atrás. Mas o que significa? O que é a frente e atrás do tanque, né? Então esse jogo tem um negócio que tem em muitos outros jogos, que em algumas peças, nesse caso aqui os veículos e canhões de artilharia, você tem sempre que colocar ele no hexágono virado para o lado de um outro hexágono, ou seja, ele sempre tem que estar com a face ou a frente do tanque apontada para algum lado. Porque aquele diagrama ali, ó, é que vai definir o que é a frente dele e o que é o flanco dele, né? O que é a retaguarda, a bunda do tanque, né? Então, se ele tomar um tiro vindo de algum desses hexágonos aqui, que é o flanco dele, ele se defende com 13. Opa! Se ele tomar um tiro de frente, ele se defende com 21. E por que preto? Porque lembra, ele só pode ser atingido se uma outra unidade que tem Armor Piercing Firepower atirar contra ele. Então pega essa unidade de infantaria aqui, ó. O Firepower dela é branco, é uma caixinha branca. Esse cara não consegue atirar nesse cara, tá bom? A não ser que tenha algumas características especiais, que eu vou falar mais na frente. Mas, via de regra, um squad de rifles não consegue combater um tanque. Para destruir esse tanque aqui, tem que ser um outro tanque. Então, gente, isso aqui são as estatísticas das unidades, né?
última coisa que faltou falar foi isso daqui, ó. Deixa ele focar aqui. Essas 3 caixinhas que tem aqui significa que isso daqui é um grupo de 3 unidades de rifle. Quando esse cara aqui tomar um tiro e morrer, ele não sai do jogo. Você simplesmente substitui esse cara por 2 unidades de uma caixinha. Então ele era 3 caixinhas. Quando ele morre, o que significa que uma delas morreu. Então 1/3 da turma que estava aqui morreu, sobraram esses 2 aqui. E aí você viu que a estatística piorou um pouquinho, né? Porque são 2 unidades mais fracas do que era a unidade principal. E assim vai. Quando esse cara morrer, aí ele sai. Quando esse cara morrer, ele sai. Então essa caixinha aqui representa o tamanho da unidade. Da mesma forma, essa unidade de tanques aqui são 3, é como se fosse 3 tanques. Então se eu destruo um, eu vou colocar 2 unidades de um Sherman M4 que só tem uma caixinha. E aí a gente vai fazendo isso, né? Na vez do alemão, ele executou uma ordem, jogou, pagou o custo da iniciativa, jogou o peãozinho da iniciativa para o lado americano. Aí o americano, então, escolhe um cubinho aqui, executa a ordem, joga o pininho para o lado de lá. Uma coisa importante, se você quiser fazer a ordem de fire, mas não tem cubo aqui, não tem importância. Você pode sempre pagar um valor mais alto, tirando um desses cubos aqui que estão acima da ordem de fire. Então, se o americano quiser nesse momento atirar, ele basta pegar esse cubinho aqui, por exemplo, vai custar 4, mas ele consegue sempre dar uma ordem pior do que aquela ordem ali que o 4 permitiria, né? Então, ao invés de fazer o move ou o rally, ele pode fazer o fire. Então, quando você tira um cubo de uma certa linha, você pode executar ou aquela ordem ou qualquer uma abaixo. E aí assim vai. Então, os cubinhos vão acabando. Na hora que a matriz ficou vazia, acabou o turno. Aí a gente avança aqui, ó. Nós estamos no turno 12, a gente avança para o turno 13. Esse marcadorzinho aqui está indicando que a partir daquele turno a gente vai ter que fazer um teste de morte súbita do jogo. A gente vai jogar um D20, vai jogar um dado de 20 faces, e se sair um número menor do que esse turno aqui, o jogo acaba. Se sair maior, o turno avança mais um e a gente continua o jogo. No final deste próximo turno, a gente vai fazer o mesmo teste, só que agora, se sair 17 ou menos, o jogo acaba. Não é mais 16 ou menos, é 17 ou menos. Então vai ficando cada vez mais provável que o jogo acabe na morte súbita. E se ele não acaba, e se ele chega até aqui ele acaba automaticamente. Então, isso aqui é um outro elemento interessante do jogo, né? Ele está aqui, você imagina que você vai ter provavelmente mais 4 turnos até o fim do jogo, mas você não sabe exatamente. Pode ser que tenha mais um, pode ser que tenha mais um, pode ser que tenha mais um. Então essa incerteza também é interessante. Nesse momento aqui, quando a gente vai passar para o próximo turno, eu vou rolar um D10 10 vezes para repopular essa matriz aqui com cubinhos. Então o cenário começou com um cubinho em cada linha, mas pode ser que no próximo turno a coisa saia de uma configuração diferente. Então eu vou fazer essa mexida aqui no final do turno, ou seja, eu vou repopular a matriz, e esses comandantes que a gente colocou no jogo, vai acontecer um negócio com eles, né? Ele tem um lado aqui desse sheet que está dizendo 0. Então eu vou pegar todos os caras que estão no campo com esse número 0, eu vou flipar, ele vai passar a ter um número 1. Número 1 significa agora o seguinte: quando ele quiser acionar as unidades que estão no alcance dele, já não custa mais 0. Eu vou pagar o custo da ordem e vou pagar 1 para cada unidade que ele quiser acionar. Ou seja, no final do turno, o comandante que está virado no lado 0 vai virar para o lado 1. E os comandantes que estiverem com o lado 1 saem e vêm para cá. Pending command. Ou seja, no próximo turno eu não vou poder usar esse cara.
Aí no final do próximo turno, quem está pending vai para available. E quem está available eu posso colocar a qualquer momento no jogo. Então, gerenciar esse ciclo de comandantes é super importante, porque eu só tenho 2. Esse cenário aqui, eu tenho 2 americanos e 2 alemães. Então você tem que conseguir gerenciar bem isso daqui, porque se esses caras não estiverem no mapa, cada peça que você quiser acionar custa 2 pontos de iniciativa, além daquilo que você já pagou para tirar o cubinho dali. Uma outra coisa que tem no jogo são cartinhas. Esse aqui não é um card-driven game, né? Ele não é um jogo onde as cartas ditam o que você consegue fazer. O que dita o que você consegue fazer são os cubinhos da matriz. As cartas, elas representam apoios que você pode ter, por exemplo, demolição, bazuca, um apoio de artilharia que, de fora do mapa para te ajudar a acertar um inimigo aqui no mapa. Isso daqui são assets, são ativos que você pode ganhar se você vier aqui, ó. Então, por exemplo, essa ordem aqui de suporte do regimento, ela basicamente é compre 3 cartas. Essa aqui, compre 4 cartas. Então você gasta o cubinho que estava aqui, paga 8 pontos de iniciativa e compra 3 cartinhas como essa, que você pode usar ao longo do jogo. Então são cartinhas que te ajudam, né? Você tem cartinhas alemãs e cartinhas americanas, mas elas são só um apoio, elas são um plus. Elas não são como, por exemplo, no jogo Combat Commander, que é um outro jogo muito famoso, um jogo tático de Segunda Guerra, do mesmo autor daqui. Lá não, lá as cartas é que ditam o que você consegue e o que você não consegue fazer no jogo. Esse jogo não. Esse jogo, você basicamente sempre consegue fazer o que você quiser, porque você sempre vai ter cubos espalhados pela matriz. A única coisa que vai diferenciar é o quanto que você vai ter que pagar para tirar o cubinho dali. Mas você sempre vai conseguir fazer, especialmente as ordens mais básicas, né? Que é atirar, se mover e rally, né? Que é curar suas tropas e tal. Então essas ordens mais básicas, você sempre vai conseguir fazer nesse jogo aqui. Uma outra cartinha especial que tem no jogo é essa daqui, é a Fate Card. Ela começa nesse cenário aqui, ela começa com os americanos, cada cenário ele vai definir com quem que começa essa carta. Isso aqui é uma cartinha que o autor do jogo inventou para combater um problema que todo jogo que você rola dados, de vez em quando você pode ter um azar desgraçado e perder o jogo porque rolou um dado que não te favoreceu. O cara que está segurando essa carta aqui, ele pode passar essa carta para o adversário e mandar rerolar uma rolada de dados que não favoreceu o jogador. Só que aí a carta passa a ser do adversário. O adversário passa a ter esse poder de mandar rerolar ou uma rolada dele próprio ou do adversário que não favoreceu a ele, né? Então assim, essa carta fica trocando de lado o tempo todo. Esse cenário aqui, esse mapa do cenário introdutório, ele traz as tabelas todas aqui do lado. Mas tipicamente o cenário do jogo, já quando você está jogando com as regras todas, né, não é mais o introdutório, ele não tem essas tabelas aqui ao lado e o mapa é tipicamente maior. O mapa tem o tamanho desse papel inteiro aqui. Então você usa Player Aids, né? E aí você tem Player Aids com terreno. Você tem esse Player Aid aqui que mostra como funciona o combate de melee. Aqui tem 2 tipos de combate, né? Quando você atira num cara à distância ou quando você combate no mesmo hexágono. Quando você está junto do seu adversário, isso aqui é um combate de melee. E ele se resolve usando essas tabelas aqui. Se você atira à distância, aí tem todo o procedimento de tiro à distância aqui, que é simples também. E tem uma coisa que é super legal, que eu acho bem divertido aqui, que é essa barragem. Barragem é um terceiro tipo de combate, que é quando você usa uma dessas cartinhas aqui de artilharia. Então eu pego uma carta dessa, por exemplo, que tem aqui, ó, morteiro leve. Você usa essa carta aqui para conduzir um ataque, uma barragem de artilharia. E é super legal, você coloca esse alvo aqui, o alvo da barragem, no lugar que você quer atirar. Então, um dos meus oficiais tem que conseguir avistar um lugar onde eu quero mandar os morteiros, e aí eu coloco o alvo ali. Aí eu rolo um D20. Se sair 19 ou 20,
significa que eu acertei, que eu passei as instruções corretamente para os operadores do morteiro, eles acertaram bem ali onde eu coloquei o alvo. Mas se sair um número menor, por exemplo, sair 7, esse marcador aqui ele vai andar 2 naquela direção. Ou seja, os tiros do morteiro caíram aqui, longe de todo mundo, não acertaram ninguém. E dependendo, se eu estiver mandando um morteiro aqui e eu tô perto, então tem tropas minhas perto ali de onde eu tô mandando, pode ser até que venha para cima de mim, né? E o tiro de morteiro acerte os meus próprios soldados. Então isso aqui é uma coisa que tem que tomar cuidado, né? Mas é uma mecânica super interessante e você resolve nessa tabela aqui, né? Então, por exemplo, essa cartinha agora era Light Mortar, né? Morteiro leve. E aqui você vê em que unidade você está atirando. Então eu estou atirando aqui, ó, numa unidade de rifle que tem uma estatística de defesa de 11. Basta eu olhar aqui, ó, a moral desse cara é 11, eu estou atirando com Light Mortar, eu vou rolar 2 D20, vou rolar 2 dados de 20 faces, e a soma dos 2 dados tem que dar 25 ou mais, para esse cara aqui tomar um hit. Então, a barragem, né, o ataque de artilharia, ele é muito simples. E tem morteiros ou tem canhões que você pode jogar num hexágono qualquer, atirar num hexágono qualquer, mas não atirar com explosivos, né? Você pode atirar com fumaça, que são esses marcadores aqui. E aí você vai espalhar a fumaça em volta do hexágono onde você atirou. E essa fumaça aqui atrapalha a linha de fogo de quem quiser atirar nos meus soldados. Isso aqui é muito comum no jogo tático de Segunda Guerra, que é quando eu tiver que correr com meus soldados pelo campo aberto, vale muito a pena eu pedir, antes de eu sair no campo aberto e ficar tomando tiro de uma metralhadora inimiga aqui, eu mando um morteiro soltar fumaça aqui, vai formar um monte de fumaça no mapa, e aí eu consigo andar por trás da fumaça. Esse americano aqui não vai conseguir atirar nesse cara, porque tem muita fumaça aqui interveniente, nos hexágonos intervenientes. Aliás, eu não falei, mas assim, esse tipo de jogo que tem casinhas, floresta, em outros mapas, em cenários mais avançados, tem relevo, tem variação de relevo. Tem o conceito de linha de fogo, de linha de visada de fogo, né? Ou seja, esse cara aqui consegue atirar nesse cara aqui, porque entre eles não tem nada, tem só uma estradinha aqui, mas basicamente é campo aberto. Mas se ele estiver aqui, entre eles tem um prédio, né? Entre eles tem aqueles barraquinhos ali que bloqueiam a visão de fogo. Então esse cara não consegue atirar nesse e vice-versa. Então, tanto fumaça quanto floresta, isso aqui pode atrapalhar o fogo quando você tem que atirar do outro lado. Por exemplo, aqui, né? Então, você tem que levar essas coisas em consideração. Então esse cara aqui, por exemplo, se os americanos estão do lado de cada cerca-viva, eles não estão vendo esse cara. Então esse cara consegue andar sem correr o risco de tomar um tiro de oportunidade. Mas se ele passa pro lado de cá, aí é diferente. Aí você tem que começar a pensar em usar fumaça, né? Granada de fumaça, para tentar você conseguir se mover sem tomar tiro, né? Que mais aqui? Eu acho que é isso. Os tipos de ordens que você pode dar ali são todos muito simples. O Fire é basicamente atirar, né? Então eu aciono quantas unidades eu quiser acionar para dar a ordem de fogo, por exemplo, desde que eu pague a iniciativa não só do cubinho lá, mas para acionar cada unidade. Esse cara aqui eu não pago nada, porque ele está debaixo desse 0, mas esse outro cara aqui não tem nenhum comandante perto dele, então eu vou ter que gastar 2 para acionar esse cara para atirar. Eu aciono botando essa tarja branca virada para cima, né? Aí eu atiro com os caras. O poder de fogo é esse daqui. Eu basicamente rolo para atirar, eu rolo 2d10, somo o valor que der nos 2d10 e somo ao poder de fogo. Então se eu estiver atirando com esse tanque em outro tanque, vai ser 21 mais o resultado de 2d10. Esse é o
o valor do tiro que eu estou dando. E o tanque que está recebendo o tiro, esse cara aqui, por exemplo, ele vai rolar 2d10 na defesa, mais esse número aqui, se ele estivesse defendendo pela frente, bom, esse aqui tanto faz, se ele se defender pela frente ou por trás, porque ele é quase, olha lá, 13 e 12, né? Quase a mesma coisa. Já o tanque americano é diferente, né? Ele é 21 e 13, então dependendo de onde ele tomar o tiro, ele vai jogar 2d10 mais esse número que tiver aqui. Se o número do ataque for maior que o número da defesa, esse cara vai tomar um hit. E o hit nesse jogo, você vai puxar aqui dentro desse cup. Então, esses counterzinhos aqui são hits diferentes. De um lado, ele é um hit numa unidade de infantaria, do outro lado, no tanque. E você vê que, às vezes, a cor significa o seguinte, né? O bege é o menos grave, quanto mais escuro, mais grave. Vermelho vai ficando grave, esse cor de vinho aqui é bem grave, mas não necessariamente a cor de um lado é a mesma do outro. Então, nesse caso aqui foi um tanque que tomou tiro. Eu vou pegar o counter, vou olhar desse lado não, eu vou olhar do lado do tanque. Ah, tranquilo, ele tomou ele foi rattled. Rattled significa tomou um hit, né, o americano, né? Tomou um hit, e eu agora preciso tirar esse hit dele. Porque se ele tomar 2 hits, ele morre. Quer dizer, como ele tem 3, eu vou ter que substituir esse aqui com 2 unidades menores, né? Então, tomou um hit, ele vai ficar com esse marcador aqui. Tomou um segundo, ele morre. Só que tem hits, por exemplo, como esse daqui, que não é tão light quanto aquele rattled. Esse aqui é imobilizado. Tá vendo que ele tem um Mzinho aqui, né? Significa que esse tanque não pode mais se mover. Ele pode atirar, mas não pode se mover. Esse hit aqui, ó, é o contrário, ó. Ele pode se mover, mas não pode atirar. E esse número que tem todos os marcadores de hit é o número que eu vou ter que tirar no dado quando eu fizer aquela ação de rally. Então, quando eu fizer a ação de rally, eu posso tentar tirar os marcadores de hit de todas as minhas unidades no jogo. Então, o legal disso daqui é o seguinte, você nunca sabe que tipo de dano você vai tomar. Eu gosto dessa incerteza, eu acho legal ter essa incerteza, né? Eu não gosto de jogo que é muito determinístico, onde, tomou um hit, acontece isso. Não, aqui não. Tomou um hit, pode ser light, pode ser heavy. Tem um hit aqui, por exemplo, que é kill. Morreu, não tem nem como curar mais. Explodiu o tanque. Então eu gosto dessa incerteza, né? Então, gente, esse é o Fighting Formations 29th Infantry Division. Ele é um jogo de cenários, né? Você joga cenários, normalmente são rápidos. Uma partida desse jogo leva 2 horas, mais ou menos. Às vezes, quando o mapa é maior, leva um pouco mais. Quando tem muitas unidades no mapa, né? Leva um pouco mais. Eu mostrei aqui um cenário onde a morte súbita estava no 16, mas você não começa no turno 1. O cenário te indica qual é o turno inicial. Então, por exemplo, esse cenário aqui começa no turno 12. Você fala, porra, que maluquice, por que não começa no 1 e colocou a morte súbita no 4? Porque a morte súbita tem que rolar o dado, o D20, né? Então ela tem que estar num lugar onde faça sentido, porque você vai rolar um D20, né? Então por isso que ele começa 4 turnos antes de começar a fazer o teste da morte súbita. Vai ter cenário em que a morte súbita vai estar em outro lugar e o turno inicial vai estar mais para trás. Esse é um cenário mais longo. Mas eu nunca vi, tanto nesse quanto no Gross Deutschland, um cenário durar mais do que 4 horas. Né? 4 horas para um wargame é uma partida razoavelmente curta. Né? Então ele é um jogo tático, regra simples, mas muito legal, porque ele dá, assim, ele cria situações de decisões difíceis o tempo todo, né? Esse é um negócio que eu sempre gosto de, quando eu avalio um jogo, se ele é um jogo que coloca decisões difíceis para você tomar o tempo todo. E esse aqui certamente coloca, né? Imagina, agora é minha vez de jogar. Puta, qual ordem eu vou dar? Eu quero fazer um rally, porque eu tô com várias unidades feridas.
mas ao mesmo tempo eu quero atirar, porque os seus caras estão correndo pelo campo aberto. Eu não quero deixar você com essa oportunidade assim, né, de correr na minha frente. Então qual ordem que eu vou dar? E quantos pontos eu vou gastar de iniciativa? Puta, eu gasto pouco ou gasto muito? Será que eu quero dar uma ordem que leva o meu pininho para cá, mas não passa para o seu lado para eu poder imediatamente dar uma segunda ordem? Então essa gestão das ordens que você pode dar e com quais soldados é muito legal, né? E com o tempo você pega a manha de fazer esses ataques assim, né? Então assim, eu tenho um canhão de infantaria, desculpa, um canhão de artilharia. Como é que eu vou combinar isso com a minha unidade de infantaria que está avançando, né? E esse jogo tem assim uma porrada de tanques diferentes, né? De tipos de tanques americanos, alemães, tem até uns tanques ingleses aqui que você vai ter em alguns cenários. Diferentes tipos de unidades de infantaria e os famosos canhões de artilharia, né? Então, putz, como é que eu vou usar esse canhão de artilharia aqui junto com a infantaria que está avançando? Pô, eu atiro antes, tento destruir o cara que está dentro da casinha lá protegido, esse cara vai ficar ferido, vai ficar com um marcador de hit, aí quando eu chegar com a minha infantaria perto, aí eu atiro com a infantaria, termino de matar o cara. Então você vai aprendendo a combinar, fazer esses ataques combinados de armas diferentes, né? Então é um jogo muito bom. Para mim ele é nota 9 de 0 a 10, né? É um jogo excelente, que eu adoro jogar. Eu não coloco tanto na mesa, porque o jogo tático que eu mais gosto ainda é o Combat Commander, desse mesmo autor aqui, o Chad. Mas esse aqui é fenomenal. Uma última coisa que eu queria falar aqui sobre o Fighting Formations, né? Tanto ele quanto a primeira edição, né, o Gross Deutschland, eles são jogos táticos que esse autor criou depois que ele inventou o famoso jogo dele, né, que é o jogo bem mais popular, bem mais famoso, que é esse aqui, que é o Combat Commander, né? O Fighting Formations veio depois. E esse jogo aqui ele é maravilhoso. Ele é fenomenal, ele é super bem avaliado no BGG, mas ele tem uma galera que encrenca com o aspecto desse jogo aqui, que é o caos que ele cria. No Combat Commander, o mapa é super parecido, as unidades são parecidas, esse negócio de como que o combate acontece, linhas de visada, é tudo muito parecido. Mas o que você faz no jogo depende das cartinhas que você tem na mão. Então eu tenho uma cartinha que tem uma ordem de move, eu consigo mover. Se eu não tenho essa cartinha na mão, eu não consigo mover minhas tropas. Então ele simula, o autor fala que ele tenta simular isso daí, a dificuldade de você conseguir fazer o que você quer com as suas tropas numa situação de combate. Eu gosto desse caos. Tem muita gente que gosta desse jogo é super popular porque tem muita gente que gosta desse caos. Mas tem gente que não gosta. Tem gente que gosta desse... Pô, eu quero mover meus caras, eu quero mover agora. Não quero tentar comprar a cartinha que me permite mover. Puta, eu não quero. Eu quero um jogo mais regradinho. Então foi por isso que ele inventou o Fighting Formations depois, né? Primeiro o Gross Deutschland e depois o 29. Então eu acho que eles têm... Além das outras diferenças, né? Por exemplo, o Combat Commander não tem tanque. O Combat Commander não tem essa combinação de armas. Ele é um jogo de infantaria. Mas o Fighting Formations, além de ter essa diferença de armas combinadas, tem essa grande diferença, em que você tem mais controle sobre o que você consegue fazer no mapa. Então essa é uma mega diferença entre esses dois designs tão famosos, né? São dois dos... Né, eu tenho outros jogos táticos, assim, já experimentei vários, Tide of Iron, Conflict of Heroes, Off the Line, vários jogos táticos. Estou tentando lembrar aqui, ASL, que é famoso, né? O Advanced Squad Leader, já joguei. Esses dois para mim são os melhores, Fighting Formations e Combat Commander. E a grande diferença entre eles é essa. Um você tem mais controle, né? Fighting Formations, e o outro é o caos do combate. Então, se essa história do caos te atrai, assiste o meu próximo vídeo. Eu vou tentar fazer que o próximo seja um videozinho do Combat Commander, que é um jogo fenomenal, nota 10, né? Assim, são poucos os jogos da minha coleção que eu dou nota 10, Combat Commander é um. Tanto a versão
Europa, quanto a versão Pacífico, né? Então é isso, queria finalizar falando basicamente dessas grandes diferenças aqui, né, desses dois designs que são fenomenais. Mas aguardem, já já sai o vídeo do Combat Commander também. Um abraço, turma!